A gente percebe que a forma como tem tratado os servidores públicos, infelizmente, vem só piorando. Agora eu até queria que o Major Medrado falasse um pouco mais sobre o fator previdência, que o ministro Raul Jungmann tem dito, que os militares estão de fora de todo esse processo que está vindo e que infelizmente vai ser de goela abaixo em cima dos servidores públicos. Como é que o senhor enxerga essa situação? Bom, Tiago, o tema é importante, o tema é muito importante, inclusive, para todos os militares. Tenho acompanhado muito a fala sobre o assunto. Claro que acompanhei o pronunciamento do ministro da Defesa, Raul Jungmann, quando disse que inicialmente, os militares ficarão de fora desse regime novo de previdência, dos servidores públicos de um modo geral. Ocorre que ele estava falando, quando ele falou que os militares ficarão de fora, ele estava se referindo aos militares federais. Pois bem, senhores, nós militares estaduais, temos um regramento no artigo 42 da Constituição Federal. Mas esse regramento do artigo 42 da Constituição Federal, ele não pode ser pura e simplesmente interpretado sozinho. Ele deve ser interpretado extensivamente, sendo claramente interpretado de forma parceira ao artigo 142, que trata dos militares federais. Eu quero saber o seguinte: a nova regra, quando se fala de militares ficar de fora dessa regra, dando ênfase só a militares federais, vai deixar os militares dos estados fora do regramento do artigo 142 de um modo geral, ou vai utilizar a interpretação extensiva do artigo 142 apenas em prejuízo dos militares estaduais? Quando eu falo isso, é porque o artigo 42, que trata dos servidores militares estaduais, ele fala claramente, ele manda interpretar extensivamente aquilo que está prescrito no artigo 142, porque entende que os militares estaduais também são forças auxiliares das Forças Armadas e não poderia de forma nenhuma ser tratado de forma que não fosse o mesmo tratamento dado aos militares do artigo 142. Pois bem, quando se trata de interpretação negativa, nós vamos lá no artigo 142 para terceiro inciso 4º. Eu peguei esse inciso justamente porque lá fala o seguinte: aos militares, não fala-se federais e estaduais, aos militares são proibidos a sindicalização e a greve. Mas lá também, em outro inciso, fala que as punições disciplinares não cabem a habeas corpus. É proibido também a filiação, manter-se filiado em partidos políticos quando ativos, oficiais e praças. Pois bem, gente, esses são os prejuízos da extensão, da interpretação extensiva. E essas vão ficar, eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque os militares estaduais são utilizados como massa de manobra de governos. Claramente vão querer que isso aconteça. Que apenas quando for para a interpretação dos artigos conjugados, os dois, serão interpretados conjugados quando for para malefícios dos colegas. Mas quando for para benefícios, no caso da aposentadoria, que governos reuniram, fizeram inclusive um pacto, e acredito que liderado desse Estado, desse ente federado, quando diz que falou claramente isso em Brasília, que os oficiais aposentam muito cedo, uns com 50 anos, 52 anos, ele falou de todos, não só de oficiais, mas de praça de um modo geral. Ele falou de todos os militares. Então, eles fizeram quase que um pacto dizendo o seguinte: vamos estender para todos os servidores a mesma regra previdenciária. Trabalharão mais, contribuirão mais, mas o ônus serão interpretados conjugadamente quando tratar-se de militares, restritivamente, aliás, extensivamente, para prejudicar. Então, nobres, militares colegas de todo o país, dos 27 entes federados, eu vou aqui, inclusive tem até um burburinho aí dizendo já, que tem coronéis, inclusive, já estão utilizando isso, já estão tentando fazer isso.
E coisa que eu já venho falando isso há muito tempo. Desmilitarização das forças de segurança. Se quer colocar você, militar, no mesmo patamar dos civis, dos servidores civis, vamos buscar extensivamente os benefícios dos servidores civis, quais sejam hora extra, adicional noturno, o FGTS, que é o mais importante, Fundo de Garantia de Servidores, tudo isso, licença paternidade de servidores normais, servidores civis mais extensiva. Vamos buscar todos os benefícios das regras que são aplicadas a servidores civis. Então vamos propor a desmilitarização das forças de segurança, porque aí os governos não as utilizam como massa de manobra. Aí você, servidor militar, policial militar e bombeiro militar, você pode ser sindicalizado, você pode ser filiado a sindicato, ter direito de fazer greve sem interpretação abusiva e extensiva, inclusive interpretação do STF, proibindo os militares estaduais, porque não existe essa proibição no artigo 42, mas sim no artigo 142, que trata-se de funcionários federais, militares federais. Mas quando é para prejudicar, eu já falei e volto a falar, busca-se essa interpretação extensiva, e quando é para beneficiar, não busca essa interpretação, ela é restritiva, fica apenas no rol do artigo 42, dizendo que as polícias têm como comandante maior os governos estaduais. Então, meus queridos, se vocês ficarem calados, de braços cruzados, os senhores serão regidos por leis estaduais, e os senhores trabalharão mais, pagarão mais e ainda utilizarão os senhores da mesma forma que estão sendo utilizados como massa de manobra e com todas as interpretações maléficas do artigo 142 e as benéficas não. Então, acordem quanto antes. Eu quero deixar aqui um recado, especialmente ao maior posto das polícias militares dos corpos de bombeiros, aos coronéis, que agora estão acordando para o assunto, que vamos nos unir todos de um modo geral, vamos acabar com essa divisão de classe dentro das instituições. Vamos acabar com esse afastamento, distanciamento entre praças e oficiais. Vamos acabar com essa interpretação de sangue azul e sangue vermelho. Todos nós corremos às nossas veias um único sangue, o sangue de Jesus que deixou para nós. Sangue é vermelho, não tem sangue azul. Vamos acabar com essa interpretação burra de que dentro do mesmo posto de oficiais, e às vezes de praça, mas especialmente de oficiais, tem quadro fulano, quadro ciclano, e que o camarada, por questões pessoais, bairristas, né, fica menosprezando os colegas. É por isso que os governos nadam de braçada em cima das classes, especialmente de oficiais, de policiais militares, de militares de um modo geral. É porque eles têm conhecimento de todos esses absurdos, que nós somos os nossos algozes. Enfim, pensem bem, não só agora, quando estão sendo atingidos. Não deixe de olhar só o seu umbigo quando está sendo atingido. Vamos olhar ao todo e numa visão macro, geral, de todos. Quando atinge do soldado ao coronel.